Começa agora o programa que mostra a garra e a coragem do empreendedor que desbrava mercados internacionais. Esse é o Pé para Fora e você é sempre muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com José Roberto Araújo Filho. Ele é especialista em inovação, tecnologia e internacionalização de empresas. Mas antes desse bate-papo, nós vamos conferir a história da AlphaCode, uma empresa do ramo de tecnologia que expandiu seu raio de atuação para o exterior. Vamos ver. Meu nome é Rafael Franco, eu tenho 41 anos, eu sou empresário na área de tecnologia, atuando aí nesse segmento há cerca de 20 anos. A AlphaCode ela é uma empresa especializada em soluções de tecnologia, soluções de todos os tipos. Ela busca ser um conceito de one-stop shop, um único lugar, um único fornecedor que possa prover todas as soluções de tecnologia que uma empresa precisa para atuar no cenário digital atual, tanto no desenvolvimento de aplicativos, quanto sistemas, integrações, hoje em dia utilizando inteligência artificial, com chatbots que são integrados a aplicativos de mensagens, ou seja, uma empresa que busca atender aos seus clientes 360 graus as necessidades de tecnologia. A AlphaCode foi fundada em 2015, para ser mais específico, em abril de 2015. Ela é uma empresa que eu especificamente vim planejando ela nos seus 5 anos anteriores à fundação. Qual foi o gatilho para criar a AlphaCode? Em 2015, eu era executivo de uma empresa multinacional, trabalhando em São Paulo, com uma distância relevante aí da minha casa, e eu tive o nascimento da minha primeira filha, minha filha mais velha, Isabela, e naquele momento eu percebi que o trânsito de São Paulo não ia me permitir ver a minha filha crescer, porque eu saía de casa de manhã, ela estava dormindo, voltava à noite, ela continuava dormindo. Eu falei, poxa, não existi para minha filha no dia de hoje. E esse foi o gatilho para criar a AlphaCode ali em abril de 2015. Isso foi tão próximo que ela nasceu em dezembro. Janeiro ali eu caí na real que eu não ia acompanhar minha filha. Fevereiro eu já tomei a decisão, março me desliguei da empresa. Em abril a AlphaCode começou com esse propósito. Primeiro, de me permitir acompanhar o crescimento da minha filha. Segundo, de poder aplicar em uma empresa tudo aquilo que eu tinha aprendido em todos os meus anos de carreira e de estudo. Bom, o universo de tecnologia ele é conhecido justamente pela baixa burocracia, Por incrível que pareça, foi mais fácil levar a AlphaCode para o exterior do que operar ela no próprio Brasil, O Brasil ele tem toda uma estrutura aí, tributária, fiscal, jurídica, que ela é mais complexa do que a operação no exterior. Então, operar no exterior, fazer vendas no exterior, foi um processo simples. Através de uma assessoria, a gente conseguiu abrir a empresa nos Estados Unidos, também fazer a abertura de conta bancária, inclusive sem nem precisar estar presente. A gente nunca foi conhecer o banco onde temos a nossa conta, e conseguimos fazer toda essa operação comercial, prestação de serviços de maneira online, aqui do Brasil mesmo a gente conseguiu. Ou seja, os custos para expor os seus produtos fora do Brasil têm a mesma característica do mercado brasileiro. Como estamos falando de produtos digitais, o principal canal de exposição são as redes sociais, a própria internet. Então a empresa ela faz um investimento em mídia. Um critério que é importante a empresa avaliar e pode sim ser um ponto de dificuldade é o câmbio. Por quê? Uma empresa brasileira que está buscando expor os seus negócios fora do Brasil, ela vai eventualmente pagar esse espaço de mídia em dólar. Então se torna um pouco mais caro fazer esse investimento de mídia, esse investimento para aquisição de clientes fora do Brasil. Porém, também existe o bônus, Esse é o ônus, você gasta mais para divulgar, mas o bônus é que quando você faz essa venda fora do Brasil e produz no Brasil, os nossos preços aqui são extremamente competitivos
para o mercado americano, já que a nossa moeda é desvalorizada. Quando a gente está falando de mercado exterior, né, vender fora do Brasil, a grande vantagem comercial ela está justamente em você vender para fora do Brasil, produzindo no Brasil. Então esse é um modelo que funciona para software. Se você for comprar esse desenvolvimento de software fora do Brasil, ele se torna muito caro. Então a grande vantagem comercial está justamente em buscar clientes que vão comprar em dólar ou comprar em euro. Inclusive a gente tem um negócio hoje acontecendo em Barcelona, na Espanha, e a AlphaCode, né, e as empresas de software brasileira, elas têm uma grande oportunidade, porque o desenvolvedor de software americano e europeu, ele tem um valor, né, um custo mais elevado do que o brasileiro. Então, a gente aplica, de certa forma, os mesmos preços que são utilizados no Brasil, porém podendo multiplicar esse preço, às vezes por 2 ou até por 3, e mesmo assim a gente é extremamente competitivo quando comparado com empresas americanas ou com empresas europeias. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, né, como ele é precificado? De maneira geral, são horas da equipe alocada, né? Então, por exemplo, a gente vai desenvolver um aplicativo aí no segmento de delivery, que é um aplicativo que a gente atende, é um segmento que a gente atende com certa frequência. Você vai calcular ali que para desenvolver esse aplicativo você precisa de 2 ou 3 programadores por cerca aí de 3, 4 meses, né? Essa volumetria, esse volume de pessoal que você precisa é o mesmo para desenvolver um projeto para o Brasil ou um projeto para os Estados Unidos. A diferença é que vendendo nos Estados Unidos você pode cobrar 3 ou 4 vezes mais. A AlphaCode começou a exportar pela primeira vez em 2017, e foi após uma viagem de turismo minha para Orlando, aquela terra que todo empreendedor brasileiro vai ali para Orlando, né, para conhecer. Acho que é o primeiro contato, de certa forma, que o brasileiro tem com o exterior. Por incrível que pareça, às vezes a gente não vai para o vizinho aqui, para a Argentina, mas vai lá para os Estados Unidos. E por visitar os Estados Unidos algumas vezes e Orlando algumas vezes, justamente quebrar esse paradigma de que é complexo, que é difícil, e estudando um pouco da cidade, passando ali alguns períodos mais longos na cidade, eu entendi que a gente tinha ali uma oportunidade em um mercado fértil. Então, desde ali de 2017, a gente vem trabalhando esse mercado. Quando a gente fala de atender o exterior, você pode trabalhar de maneira global a partir de um país base como os Estados Unidos, né? Com uma conta nos Estados Unidos, uma empresa aberta nos Estados Unidos, ela permite que você faça vendas no México, na Europa, sempre com esse faturamento centralizado nos Estados Unidos. Então, recentemente a gente tem feito essas vendas nos Estados Unidos, fizemos vendas na Europa também, em Portugal e na Espanha, e estamos começando alguns negócios aqui na América Latina também, Argentina e Chile. Hoje a AlphaCode ela tem um time de aproximadamente 60 pessoas, divididas entre a sede aqui em Alphaville, o escritório de Curitiba e algumas pessoas que trabalham remotamente, que foram contratadas durante a pandemia. Bom, a principal dificuldade como empreendedor, né, se a gente for avaliar o histórico, a empresa tem cerca de 9 anos, né, se a gente for olhar para a última década, a principal dificuldade quando a gente fala de Brasil é a imprevisibilidade, né? Nos últimos anos a gente teve um cenário político extremamente conturbado, né, indo de uma ponta a outra ponta ideológica. Tivemos aí uma pandemia no meio, diversas mudanças de regra no meio do caminho, uma taxa de juros que sai de 2, vai para 13, aí você não sabe o que vai acontecer. Então a principal dificuldade talvez do empreendedor é conseguir ter um horizonte que ele possa olhar e falar, bom, eu posso fazer um investimento imaginando que nos próximos 24 meses ou 36 meses o mercado vai manter o movimento. Até hoje, nesses 9 anos de empresa, a gente não conseguiu ter esse momento que a gente consiga olhar para frente, pelo menos com um horizonte aí de 36 meses com tranquilidade. Então, acredito que a imprevisibilidade seja a maior dificuldade hoje para o empreendedor brasileiro.
O nosso negócio, como qualquer negócio, ele sempre tem oportunidades de melhoria, né? Inclusive, esse é uma preocupação constante na empresa e a gente busca isso a todo momento, né? A gente costuma nem chamar erro na empresa de erro, a gente chama justamente de oportunidade de melhoria, né? E a empresa ela sempre tem diversos segmentos que podem melhorar, né? Tanto na qualidade daquilo que é desenvolvido, né? Quanto na experiência dos clientes que nós atendemos. Como vendemos um produto que é complexo, que é a tecnologia, é o desenvolvimento de software, então a gente busca educar o nosso cliente para que ele possa primeiro comprar corretamente, entender o que ele está comprando, para que ele possa cobrar uma qualidade não só da gente, mas de todo o mercado, para que o mercado inteiro ele suba de nível. Então eu acho que essa busca pela qualidade, essa busca pela educação do nosso consumidor, né, que vai comprar tecnologia às vezes pela primeira vez, tem sido uma busca nossa e uma grande oportunidade aí de melhoria para todo o mercado. A dica para quem quer exportar, né, quer vender serviço para fora do Brasil, a principal é não ter medo, não achar que é um bicho de 7 cabeças, porque infelizmente, né, a gente aqui no Brasil, às vezes até pelo nosso idioma, a gente não tem muito costume de estar fazendo negócio com os nossos vizinhos aqui da América Latina, principalmente quando a gente vai falar de Estados Unidos ou de Europa. Então o brasileiro, ele, de certa forma, ele cria um bloqueio, imaginando que a coisa é muito mais complexa do que na verdade é. Pelo contrário, ela é muito mais simples. Então a primeira dica é buscar uma assessoria. A AlphaCode ela fez isso nos Estados Unidos através de uma assessoria, uma empresa especializada em ajudar empresas brasileiras a atuar no mercado americano. A segunda é tentar buscar dentro da sua equipe pessoas que tenham essa capacitação do idioma, porque você vai ter que vender, mas você vai ter que entregar. E às vezes vender ele é um pouco mais fácil, mas o seu time de operação também tem que conseguir se comunicar nos idiomas ali do projeto que você fez a venda. Então buscar preparar o seu time e realmente ir para cima, porque o brasileiro ele tem essa capacidade de estar fazendo essa venda no exterior. Bom, sobre o futuro, a AlphaCode ela vem crescendo constantemente, apesar de todo esse cenário atribulado da última década, ela vem crescendo constantemente todos os anos, né? Nesse momento, a gente tem buscado duas vertentes de crescimento. Uma é a geográfica, através, né, da venda em outros países e em outros estados, e a outra é através do sistema de franquias, do modelo de franquias. A AlphaCode ela vem passando por um processo de fortalecimento dos seus processos, de documentação dos seus processos, criação de manuais, para poder levar o mesmo modelo que nós temos aqui com bastante sucesso em São Paulo, em Curitiba, em Orlando, para diversas cidades do Brasil. Muito interessante a história da AlphaCode, né? O Pé para Fora vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com José Roberto Araújo Filho, especialista em inovação, tecnologia e internacionalização de empresas. Não saia daí, eu já volto. O Pé para Fora está de volta e vamos falar agora de inovação e internacionalização de empresas com o especialista José Roberto Araújo Filho. Oi, José Roberto, tudo bem? Que prazer falar com você. Oi, Camilo, o prazer é meu. Obrigado de me receber. José, o Rafael, ele deu uma aula, né, de como preparar a empresa para exportar seus serviços para o exterior. Costuma ser fácil ou essa facilidade é apenas em alguns setores? Não, nunca é fácil. Imagina se você pagar seus impostos no Brasil é difícil, imagina você pagar os impostos pelo mundo afora. Então, não é. É extremamente complicado eu acho que é essencial você estar bem amparado numa jornada de internacionalização. E a tecnologia, ela é um serviço que exporta com facilidade?
Eu sou capaz de arriscar que a tecnologia é a coisa que mais se exporta, principalmente no Brasil. Porque você exporta cérebro, né? Você exporta conhecimento, você exporta serviço. Então você não depende de navio, você não depende de porto, você não depende de infraestrutura. Você tem numa internet, você consegue exportar o seu serviço. E o Brasil, particularmente, é um polo exportador de tecnologia. A gente tem cérebro, a gente tem conhecimento, a gente tem muito mão de obra. Então sim, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é super exportável. Sim. E em linhas gerais, José Roberto, qual que é o processo que se deve seguir para internacionalizar produtos ou serviços brasileiros? Primeira coisa é você definir para onde você quer exportar. Então você imagina que se você quer exportar para a Alemanha, você vai precisar ter um suporte alemão para você entender esse mercado. Se você quer fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, você vai precisar achar esse suporte na América. A grande questão, o grande primeiro passo, e eu sempre falo isso para os meus clientes na Wide Brasil, é você precisa de um contador. Porque você pode até errar em alguma coisa no seu cliente, você pode errar talvez no seu produto, que pode ter uma melhoria. Você não pode errar no seu pagamento de imposto. Então, o primeiro passo que a gente sempre fala é ache um contador ou um especialista local que entendam as leis e principalmente as regras de exportação e importação do lugar de destino do seu serviço ou produto. José Roberto, e os Estados Unidos sempre são aí o sonho de consumo de empreendedores, né? Mas a vida em outros mercados também, né? Um mercado que o Brasil não está olhando, que eu acho que é aquele dia dos olhos hoje do mercado internacional, é a Ásia. Países como a China, a mainland ou Hong Kong, a gente fala de Singapura, tem a própria Coreia está muito interessada no que o Brasil tem para oferecer, tanto para tecnologia quanto para mercado, para produtos agrários, por exemplo. E os Estados Unidos, por mais que ele seja aquele dia dos olhos, o mercado é um mercado extremamente desenvolvido e que o Brasil já tem relações muito próximas. Eu, particularmente, acredito que tem vários outros mercados muito mais fáceis, muito menos desenvolvidos, que você pode ter sucesso sem pagar um pedágio tão alto, principalmente no investimento inicial para chegar no mercado americano. Fora a Europa, que a Europa, nem precisa falar, tem uma relação super próxima com o Brasil. Mas a Ásia hoje é aquele dia dos olhos. E esses países costumam ser menos burocráticos? Sim, na maioria dos países são menos burocráticos que o Brasil. Vou te dar um exemplo. Um empreendedor no Brasil, ele paga inicialmente em torno de 6 a 8 tributos. Na maioria dos países, principalmente na Ásia, você paga um tributo, que é o imposto de renda, que a gente chama. E depois tem um outro tributo, que é o tributo de consumo, que é o tal do VAT, que é o que hoje o governo está discutindo, o tal do IVA. Então, geralmente, a carga tributária é muito mais simples, as barreiras de entrada são muito mais simples do que o Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, os países mais avançados, as economias maiores, são muito mais simples que o Brasil. Além dessa questão da burocracia, José Roberto, quais são os outros entraves ou dificuldades que os empreendedores brasileiros têm quando decidem exportar seus produtos ou serviços? Sem dúvida nenhuma, o inglês. Parece uma coisa banal, parece uma coisa simples, mas até novamente na nossa consultoria, o grande desafio quando vem um cliente procurando serviços brasileiros é achar empresas que conseguem se comunicar e comunicar o valor do seu produto, do seu serviço em inglês de uma forma fácil, de uma compreensão tranquila e que ele consiga vender, né? Porque quer não, você está lidando com o cliente. Então, você brasileiro precisa ser capaz de vender em inglês. Sem dúvida nenhuma, hoje o grande desafio, tanto do profissional brasileiro quanto do empreendedor brasileiro, é o inglês. Certo. E quando saber que é a hora certa para exportar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou €1 milhão, dependendo para onde você está exportando. Eu acho que a grande questão, você precisa ser muito... A gente brinca muito que o empreendedor não pode mentir para si mesmo. Quando você está tomando uma decisão de internacionalização, você precisa entender se seu produto cabe fora do Brasil. Vou dar um exemplo super simples. Você está, como é o caso que a gente está estudando aqui, que é a AlphaCode, ela está exportando programadores, exportando cérebro. O cérebro brasileiro tem uma qualidade muito maior, ou igual ou maior, com um custo menor. Então você tem uma oportunidade.
Existem outros serviços que o Brasil presta que a gente tem uma vantagem competitiva. Então não é a hora de você pensar numa internacionalização. Então a resposta simples é: analise seu produto, analise o mercado que você, produto ou serviço, né? Analise o mercado que você está buscando e entenda, não minta para si mesmo. O meu produto cabe? Se cabe, é a hora de expandir. E falando aí de exportação, é sempre interessante fazer parcerias para ajudar nesse processo, ou o empreendedor consegue fazer isso sozinho? Não consegue fazer sozinho, a gente não recomenda ele fazer sozinho. O empreendedor ele já carrega, a gente fala que ele fica equilibrando os pratos, né? Já tem prato demais para o empreendedor equilibrar. É claro que quando você faz uma parceria, pode ter impacto de custo. Mas, no geral, o que a gente vê, os empreendedores que dão certo, eles fazem parcerias estratégicas. Então, dificilmente você vai ser especialista em exportação e importação. Então, conte com um especialista, uma consultoria especializada, procure profissionais do seu ramo, seja de serviço, seja de produto, novamente, que consiga te auxiliar nas regras, no preço, na burocracia, nos contratos, assim por diante. A gente brinca que você sozinho no barquinho contra uma correnteza, você não vai a lugar nenhum, você precisa de ajuda. Sim, e com relação a isso, né, é muito importante também ter um planejamento inicial, né? Como fazer esse planejamento? O planejamento inicial também ele é um tema polêmico, assim, porque a gente também vê muito empreendedor que planeja e não coloca, a gente não coloca o carro para andar. Claro, você precisa planejar, você precisa entender os seus custos, sua margem, seus desafios para você ir para fora. Mas se você não tem um plano de ação atrelado ao teu planejamento, dificilmente seu planejamento vai funcionar. Mas de uma forma um pouco mais objetiva. Planejamento envolve sempre custo, onde o seu dinheiro sai, e venda, onde o seu dinheiro entra. O custo sempre tem que ser menor do que a sua venda. Você precisa estar ganhando dinheiro, senão a sua operação ela não é rentável, não dá certo. Então sempre mire onde eu posso cortar custo sem perder qualidade e aonde eu posso vender mais. Perfeito. E quais seriam aí os segmentos mais promissores para exportação? Eu acredito piamente, e hoje 90% dos clientes que procuram a AID Brasil, que é a nossa empresa, eles estão procurando serviço. O mercado de tecnologia brasileiro ele é realmente um diamante no mundo hoje, mas qualquer coisa agrária hoje, o Brasil já é um exportador muito forte. Então existem enormes oportunidades no mercado agro, fora das empresas gigantes. Eu estou falando de exportações muito menores, um container, dois containers, que eu acredito a gente vem enxergando no mercado exterior uma demanda enorme desses produtos menores. Mas eu sou um apaixonado pelo setor de serviços. O setor de serviços você não tem capital inicial muito alto e o brasileiro já é naturalmente prestador de serviço. Tem muita empresa de fora procurando telemarketing, marketing, atendimento, serviço de secretariado. E quando a gente fala secretariado, a gente está falando de pessoas que estão ganhando 20, 25 dólares por hora. Imagina, 120 reais, 100 reais por hora para você fazer um trabalho de secretariado para uma empresa de fora. Então tem enormes oportunidades no mercado exterior para profissionais que conseguem prestar um bom serviço, mas precisa falar inglês direito. Com certeza. E qual seria um mercado externo aí promissor para a tecnologia brasileira? Quando você fala mercado, você diz região ou uma indústria específica? Quais os países que você acha que seriam aí mais promissores para receber a tecnologia brasileira? Fora os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos recebe tudo, tem demanda sempre, mas eu volto para o que a gente falou no começo, a Ásia descobriu o Brasil. A Ásia hoje eles têm déficit de todos os profissionais. São regiões que estão envelhecendo muito rápido. Então você pega até o Japão, que é um exemplo talvez um pouco mais difícil. O Japão tem uma necessidade de mão de obra gigantesca. Então a Ásia eu acho que talvez seja a oportunidade mais latente, e alguns países como Portugal e Canadá estão procurando mão de obra brasileira. Muito bom.
E para quem exporta, também é muito importante estar aí nas redes sociais, mostrando o seu produto, o seu serviço. Isso faz toda a diferença, né? Afinal de contas, as redes sociais hoje têm um alcance fantástico, né? Sem dúvida. O LinkedIn hoje, na Wide Brasil, a gente, em torno de 10 a 15% dos nossos clientes novos vêm do LinkedIn e em torno de 60% dos nossos clientes gerais novos vêm do Google. Então, dependendo do serviço que você trabalha, o Instagram, por exemplo, dando um exemplo simples aqui, o Instagram ele é uma rede um pouco mais B2C, que é focado ao consumidor final. O LinkedIn ele é um pouco mais B2B, que é focado para empresas. Então, entenda o que seu produto faz, para quem você quer vender e escolha a rede social ou o canal digital que mais tem a ver com o seu produto. Perfeito. José Roberto, o programa está chegando ao fim, mas a conversa sobre processos de exportação e internacionalização de empresas sempre é boa, né? Então vamos aproveitar esse finalzinho do programa. Gostaria que você passasse uma mensagem para aquele empreendedor que quer aí ensaiar e exportar o seu negócio e que está nos assistindo nesse momento. A gente tem uma dica de ouro que é comece pequeno e comece barato. Faça um site do seu produto, um site hoje você gasta R$500, ponha um anúncio no Google Ads, que você vai gastar mais R$800, R$1.000 no máximo, você abre uma empresa de exportação para você começar a conversar com o seu cliente por menos de R$2.000. Claro que o seu CNPJ tem que estar aberto, você precisa ter as licenças possíveis, mas serviço você consegue exportar de forma fácil. Então, comece. Fale com os clientes de fora, bata na porta da Europa, bata na porta dos Estados Unidos. O seu cliente vai ensinar você melhor do que qualquer outra instituição. José Roberto, muito obrigada por esse bate-papo, pelas dicas que você deu também. Obrigada. E o Pé pra Fora chegou ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais e no YouTube/Canal Empreender. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo Pé pra Fora. Tchau!